gosto do fato desse time ser novo, porque os moleques têm apetite pra caramba, pra buscar um título, e eu acho que o Cruzeiro tá no caminho certo. Tem um bom treinador, um elenco forte e jovem, e um elenco que tá com fome, com vontade de ganhar. Tudo isso, pra mim, faz com que o Cruzeiro seja postulante a títulos na temporada, seja mata-mata, seja pontos corridos, enfim, esse time do Cruzeiro é muito forte. Eu gosto muito de time bem treinado. E o time bem treinado, você vê a consistência, mesmo com muitas mudanças. Com 5, com 6 alterações na equipe, você vê o time do Cruzeiro consistente, correto. E eu acho que a gente tem espaço aqui também para falar do Arthur Jorge e a gente vai falar durante o programa. Fala Nação Azul! Arthur Jorge parece ter encontrado o caminho. O Cruzeiro está jogando com confiança, intensidade e principalmente com fome de vitória. Que vitória! Muito grande. Que vitória! Muito grande. Principalmente porque existe uma coisa que vocês aqui, da imprensa marrom, desconsideram muito, que é a questão mental, né? Questão mental no futebol. Você vai para uma decisão... Você tirou isso, Éder? Tirei o quê? Você escutou o Band mental? O que eu falei? Você falou que nós da imprensa marrom aqui desconsideramos a... Eu falei isso. Você escutou? Só para ver se você está prestando Estou atenção. prestando muita atenção. Só para ver se você está prestando atenção. Vocês não. A imprensa marrom, excetuando vocês. Porque o que eu quero dizer? Você vai, calma aí, o pescocinho, você tá mal hoje. Por que vocês vieram de uniforme? Foi combinado. Combinado. Vocês que não vieram. A gente veio do jeito Hoje que nós foi estamos combinado. unidos aqui. Você vai para uma decisão de quarta-feira, depois de ganhar do Corinthians, irmão. Na Arena Corinthians é grande demais, né? Muito grande, HG. Estaremos lá na quarta-feira, eu e você, peladão no Rio de Janeiro. Não. Tá frio lá, tá frio lá. Queremos Parabéns, evitar cara. isso. HG, boa tarde para você, boa tarde para os amigos aqui no estúdio, a quem nos assiste. Uma vitória muito grande e convincente do Cruzeiro. O Cruzeiro que entrou apenas com 5 titulares em campo, né? O Otávio, o Jonathan Jesus, o Fagner, o Romero, o Caio Jorge. Quando a gente pega o que aconteceu com relação à escalação do jogo do Flamengo, foram 8 mexidas. 8 mexidas. Então, você imagina assim, desconfigurou, né? Mesmo com a presença dos 5 titulares. E o que a gente viu ontem foi o Cruzeiro fazer, especialmente a partir do segundo tempo. Eu achei que no primeiro tempo foi um jogo equilibrado, com o Corinthians sendo melhor do que o Cruzeiro. A gente está vendo esse chute do Garro. Tem alguns jogadores do Corinthians que eu estou só observando vocês, viu? Especialmente nos jogos contra o Cruzeiro. Vou citar 2 nomes. Como gostam de jogar contra o Cruzeiro? Um é o Garro e o outro é o tal do Carrijo. O tal do Carrijo... Vira um Ezequiel, o antigo Ezequiel do Corinthians, que jogou com o Zé Elias e tal. Cara, o que ele joga contra o Cruzeiro é um absurdo. Mas enfim, o Cruzeiro bem no primeiro tempo, mas o Corinthians de fato foi melhor. Teve um desencaixe ali do Cruzeiro pelo lado direito com relação à marcação do João Costa, o Arthur Jorge até chamando a atenção. Mas no todo o Cruzeiro bem no primeiro tempo. O Cruzeiro é quem cria a primeira possibilidade de gol com o Bruno Rodrigues, né? Já mostrando ali que logo mais à frente teria algo especial guardado para ele. Ele chuta ao 7, o Hugo Souza faz uma defesa importante e o Cruzeiro jogar na arena, né? Repito, o Corinthians quase todo titular, só o Ranielli não entrou em campo da equipe que havia jogado contra o Rosário Central. E o Corinthians é melhor no primeiro tempo, mas acaba não conseguindo fazer o gol. O Cruzeiro foi efetivo numa bola cruzada pelo Felipe Moraes. O João Costa cabeceia. O Hugo Souza vai buscar essa bola, acha até que ela iria fora, mas ele espalma ela para dentro do campo e o Bruno Rodrigues faz 1-0. O Cruzeiro volta no segundo tempo, bem, mas aí tem uma bola aérea, uma falta lateral. Eu até tive o cuidado de fazer o levantamento dos gols sofridos já nesse comando do Arthur Jorge, que falou disso na coletiva ontem, mas vai ser um capítulo à parte, antes falando do jogo. O Cruzeiro toma o gol aos 12h30, mas aos 12h30 também acontecem mudanças importantes, né? Vem Gerson, vem Arroio, vem Matheus Pereira. E a partir exatamente desse gol do Corinthians, o Corinthians tem algumas chegadas, mas eu acho que o Cruzeiro fica bem melhor no jogo. Fica bem melhor no jogo. O Lúcio entra também, fazendo a sua estreia. E ali, mais na reta final, numa boa jogada, envolvendo Gerson, Arroio e Lúcio, que dá um cruzamento importante para o Wanderson, o Cruzeiro faz o seu segundo gol. Para mim, uma vitória realmente muito madura, muito difícil. O Corinthians jogou bem. É importante dizer que vencer o Corinthians na Neoquímica Arena, ainda em um jogo que o Corinthians jogue mal, já é difícil. Em um dia em que eu entendo que o Corinthians não jogou mal, o Corinthians fez uma boa parte. O jogo foi um jogo agradável. As duas equipes tentaram jogar futebol. É um resultado muito grande para o Cruzeiro. E como disse o seu técnico, o HG, nada melhor do que as vitórias
porque elas acabam ali, de certa forma, mascarando o cansaço, a fadiga, e ao passo que também fazem o Cruzeiro ganhar confiança para a final, como determinou o Arthur Jorge, o jogo válido pelas oitavas da Libertadores e decisivo contra o Flamengo. Quando eu ouço uma frase dessa, eu me regozijo. Não há nada mais importante que a vitória. Importantíssimo. Resultadista, Diria até Arthur Jorge. fundamental, né? Principalmente. Resultadista, Arthur Jorge. Resultadista. Principalmente a gente pensando o que o Cruzeiro tem pela frente. Eu acho que é mais valioso ainda essa questão da confiança. Eu vou meio pelo lado romântico do que é uma semana de um jogo decisivo de Copa Libertadores. Eu acho que tem coisas. O Cruzeiro ontem teve a possibilidade de descansar atletas, de fazer dois que são questionados por parte da torcida ganhar um pouco mais de confiança. Eu estou dizendo dos autores dos gols, né? O Bruno Rodrigues e também o Wanderson. E o Cruzeiro ainda conquistou os pontos. E o conquistar os pontos contra o Corinthians, queira você ou não, eles refletem sim na ação do Cruzeiro ou no mental do Cruzeiro para a decisão de quarta-feira. A decisão de quarta-feira é o grande momento do Cruzeiro na temporada. Pode ser o primeiro de grandes momentos, mas hoje a gente olhando para o Cruzeiro e para a Libertadores é o grande momento. E ganhar do Corinthians nas vésperas disso acontecer, velho, a gente tem que pensar o seguinte, o Cruzeiro foi num dos lugares mais difíceis de enfrentar um adversário, que é a Arena. A Arena é dificílima, muito dificílima. Independentemente de um Corinthians bem ou mal jogar lá, a torcida faz uma grande diferença. A torcida do Corinthians empurra o Corinthians em situações fracas da equipe, em atuações fracas da equipe, a torcida faz eles jogarem. E ontem o Cruzeiro passou por cima disso tudo, poupando alguns jogadores importantes. Então é um desafio, um teste de fogo muito grande para o Cruzeiro. Então eu acho que isso pode refletir de forma positiva para o jogo de quarta-feira. E agora só abrindo um parênteses, eu gosto muito de time bem treinado. E o time bem treinado, você vê a consistência, mesmo com muitas mudanças. Com 5, com 6 alterações na equipe, você vê o time do Cruzeiro consistente, correto. E eu acho que a gente tem espaço aqui também para falar do Arthur Jorge e a gente vai falar durante o programa. Ontem eu assisti ao jogo do Cruzeiro e algumas coisas me impressionam nesse time do Cruzeiro, especialmente em relação à idade da molecada, assim, sabe? O Cruzeiro, com garotos, conseguiu montar um time forte, competitivo, que consegue enfrentar adversários chatos, como é o Corinthians jogando na Neoquímica Arena, que consegue enfrentar o próprio Flamengo, enfim. O Cruzeiro tem um time de jovens, um time de garotos, que é um time competitivo o suficiente. E eu acho que o torcedor do Cruzeiro se lamenta um pouco por esse trabalho não ter sido iniciado um pouco antes. Que o Arthur Jorge não tenha vindo para o Cruzeiro lá em janeiro, lá no início do ano, porque certamente esse time do Cruzeiro estaria brigando pelo título brasileiro. O Cruzeiro hoje está a 12 pontos do Palmeiras. Eu não consigo descartá-lo completamente dessa briga, mas a gente sabe que é difícil. É difícil pra cacete. Mas o Cruzeiro tem futebol hoje de time que poderia lutar lá em cima. Time de futebol de time que poderia brigar por um título com o Palmeiras, o Flamengo no Campeonato Brasileiro. O futebol do Cruzeiro é muito bem jogado. E o Arthur Jorge tem mérito nisso. Ontem o Jonathan Jesus fez mais uma partidaça na temporada. Ele que para mim tinha jogado muito contra o Flamengo. Também jogou muita bola ontem contra o Corinthians. O Zé Lucas é bom jogador pra caramba, extremamente novo e extremamente promissor. É um moleque que joga assim um absurdo. Eu gostei do Felipe Moraes, que dá o cruzamento pro gol que acaba sendo o gol do Bruno Rodrigues, mais pra cabeçada do João Costa. Eu acho o João Costa um jogador interessante, que vai pra mim dar certo nesse time do Cruzeiro. Então assim, eu gostei, cara. Gostei do que eu vi. Eu gosto do fato desse time ser novo, porque os moleques têm apetite pra caramba para buscar um título, e eu acho que o Cruzeiro está no caminho certo. Tem um bom treinador, um elenco forte e jovem, e um elenco que está com fome, com vontade de ganhar. Tudo isso, para mim, faz com que o Cruzeiro seja postulante a títulos na temporada, seja mata-mata, seja pontos corridos, enfim, esse time do Cruzeiro é muito forte. Eu não gosto de polêmica, mas eu sou... Ela é necessária para o debate. Mas antes de eu dar uma boa tarde a todos aí, pessoal do estúdio, pessoal de casa, te transmitir um abraço. Eu estava na Arena MRV ontem, o Ney Lopes
que hoje está na Grande rádio, Ney Lopes, narrador, na Rádio pô, da Favela. Itabira. Ele era da Rádio Pontual de Itabira, falou que Isso, trabalhou Rádio muito Pontal. lado a lado com você. Assiste a gente Cabine todo do lado dia. da nossa cabine da Rádio Minas Exatamente. lá. Falou Ney que Lopes, assiste beijo a gente pra todo você, dia. Ney. Mandou um abraço pra você, assiste a gente todo dia. Primeiro, só lembrando, né, que o chato do Corinthians, que o Thiago falou aqui, foi o que o Thiago chegou sexta-feira aqui e falou que ia ser fácil demais pro Cruzeiro. Cruzeiro ganhou, e tal. Breno. E nós falamos que não Cruzeiro ia ser ganhou, fácil, Breno. né? A gente Cruzeiro viu ganhou, o Breno. grau de dificuldade sempre vai ser difícil. Por Cruzeiro isso a gente ganhou, tem que Breno. realmente valorizar essa vitória do Cruzeiro fora de casa, porque jogar contra o Corinthians e o que joga o Garro, cara, o valor, cara, baita jogador. Cara, o Corinthians tem muito bom jogador. ótimos jogadores no elenco. Se tivesse lá, por exemplo, tem o Memphis, é um jogador que, né, talvez o custo-benefício não seja bom, mas é um jogador diferente. O Yuri Alberto é um grande atacante machucado. Mas o Bidon, o Carrijo contra o Cruzeiro é um negócio O Corinthians tem, Galo joga muito. tem um time forte, por isso tem que ser valorizado. Nesse momento, inclusive, é uma vitória do Cruzeiro como essa. E vale lembrar que o Arthur Jorge, ele rodou o elenco, e aí é bom, né? Para Felipe Moraes, pro garoto agora que veio do esporte, Zé Lucas, pro João Costa, eu acho, para a torcida ver esses jogadores. E não é em qualquer jogo, não. É jogar contra o Corinthians em Itaquera, com muita personalidade, né? Cara, agora, ver o Romero voltar para esse time. Tem O condição, Romero, não. brincadeira o que ele tá jogando. E quando ele coloca no segundo tempo o Gerson e o Matheus Pereira, cara, ali praticamente ele acaba com qualquer tipo de tentativa de reação do Corinthians, porque o Gerson ele tem uma tranquilidade, cara, para voltar ali, para sair com a bola, tranquilidade de colocar o time aqui, ó, calma. Né, nós vamos a qualquer momento sair. E detalhe, né? 2 gols, jogadores que estavam aqui, a gente sempre colocando eles fora praticamente do script. Porque a Os gente piores sempre, contra né, o Botafogo, ô Breno, Pois naquela é. última derrota do Cruzeiro. E a Faltou gente, o Marquinhos deixar o dele também, né, Breno? aí você também já tá querendo uma coisa. Pô, 2 já fizeram. Exagero. Você já acabou de falar aqui que o Cruzeiro, com 12 pontos atrás do Palmeiras e do Flamengo, vai disputar o título. Torcedor, não se iluda. Eu falei que eu Com não descarto. todo respeito, Eu não não se descarto. iluda. O título vai Falei ficar que eu entre não Flamengo e Palmeiras e acabou. Falei Não que é, eu não pela, descarto. não é por falta de torcida, não. É pela discrepância que existe financeiramente entre os dois times. Né? Tá bem nítido que o campeonato é entre esses dois. O Thiago tá querendo fazer uma média aí com a torcida Nada do Cruzeiro. disso, nada. Não, Eu não vou tem elogiar essa. o Atlético O aqui daqui a campeonato do pouco. Cruzeiro é Eu vou outro. elogiar o O Atlético daqui a campeonato do pouco. Atlético é Tem outro. nada a E ver. acabou. Eu vou elogiar o Atlético Ô, daqui a pouco. HG, só destacando ainda nessa vitória, né, o aproveitamento do Arthur Jorge, que segue a todo vapor, né? Ele que conquistou 32 de 45 pontos disputados por ele desde que assumiu o Cruzeiro. Quinta vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro fora de casa. O Cruzeiro venceu Remo, Bahia, Internacional, Coritiba e agora venceu o Corinthians. O elenco como um todo, o conjunto, né, do Cruzeiro, mais uma vez, quando o Elton fala da coisa de ser boa, de ver uma equipe bem treinada, mas eu tenho que destacar alguns jogadores individuais. O que o Fagner fez ontem, mais uma vez, né, o que está jogando, por isso eu falei, na quarta-feira, quando jogou o William, que fez uma partida muito boa, ou ótima, mesmo assim, cara, o Fagner, e com o Vidalba em campo, não sei, né? E o Vidalba, eu vou te falar, tá? Pra mim, por atuação nos 2 últimos jogos que foi titular, eu não vou ficar surpreso se o Vidalba aparecer no Maracanã Eu domingo. também não vou, não. Ele jogou pra isso. Ele tem e com o Vidalba, de um lado esquerdo, você ganha pra liberar. Cara, o Fagner, ele está atacando mais do que o William, que tem mais característica ofensiva e com mais qualidade. Mas, repito, não quer dizer que, neste momento, é importante frisar, quando eu falo com mais qualidade com o William não está mal. Diz a respeito do momento que o Fagner está atravessando. Cara, um recital ontem do Fagner. O Caio Jorge não marcou gol, mas foi importante. Tem um contra-ataque do Cruzeiro. Quem tem dúvida ainda, ontem na Neoquímica Arena, que nem tá com esse gramado, o Caio Jorge arranca 60, 70 metros. Faz um passe para o João Costa, que finaliza, e o Hugo faz uma boa defesa. Então, algumas peças que individual. O Romero dispensa comentários, né? Repito, o conjunto do Cruzeiro venceu, mas eu tô falando aqui a respeito dessas peças e chamando a atenção. Para mim, o Vidalba, ele entrou ali, se credencia. Porque o Rojas não foi muito bem aqui também. Não, o Rojas Mas não eu acho foi que no jogo de quarta, especificamente, eu acho que ele tá mais com cara O de Rojas Vidal. não foi bem. Ponto. E para mim, dentro do normal. Foi a 7ª partida do Rojas. Coincidiu dele não ir bem. E o jogador que jogou pelo lado dele, o Plata, fez uma... Sem brincadeira, eu acompanho muito o Plata. Das atuações que eu já vi dele com a camisa do Flamengo, foi uma das melhores. Mas eu acho que o Vidalba, assim,
repito, né? Pelo que jogou, ele também está credenciado, mas o Arthur Jorge vai trabalhar, ele já sabe o time que vai colocar em campo no Maracanã. Quando o Cruzeiro faz o primeiro jogo no Mineirão na semana passada, sem o Romero e o Fagner, aí quando você olha para o campo ontem, você passa a entender por que o resultado aqui no Mineirão, sem os dois, foi um bom resultado. Poderia ter sido um ótimo resultado se fosse uma vitória para ir para lá com uma vantagem. Mas quando você perde duas referências, olha o que está jogando o Fagner, olha o que joga o Romero. Então, temos um jogo, temos uma decisão e esses caras estarão em campo. O Cruzeiro pode ter essa mudança do lado esquerdo, com a entrada do Vidalba. Isso, conforme o Valu disse ali, valoriza até e ajuda nas subidas do Fagner e tal. Nós vamos falar muito sobre isso, vamos ter muito tempo para destacar sobre isso. O que eu estava querendo dizer é o seguinte, vamos pensar com a cabeça do Wanderson. Tentar pensar, fazer uma dinâmica aqui para pensar com a cabeça do Wanderson. O Wanderson é um cara que foi muito questionado pelo torcedor do Cruzeiro, também pela imprensa, e é o papel nosso. Eu acho que o nosso trabalho, a gente tem que apontar erros, né? E isso, às vezes, nem é tão fácil, né, pra gente, ao ponto, porque tem muita gente que acha assim, o papel do cara lá dentro do estúdio é só criticar. Não, às vezes o analisar de forma mais profunda também. E nesse caso, cabe uma análise mais longa sobre essa questão, pelo seguinte, o Wanderson era um cara que teve oportunidades no ano passado, teve o seu momento bom com o Leonardo Jardim, aí vem a temporada, chegam reforços para o Cruzeiro, um time mais consolidado, o Wanderson fica em segundo plano. Quando o Peck machuca e o Sinisterra machuca, na cabeça do Wanderson, por algum momento ou instante, pode passar. Pode ser a minha oportunidade. Não, a oportunidade também não foi a dele. O Cruzeiro contratou outros 3 jogadores. Então, por isso que o jogador, ele tem que ter uma cabeça muito boa. Ele tem que estar muito bem preparado psicologicamente, até para sofrer com as críticas que ele vai sofrer. E o Wanderson, no jogo contra o Botafogo, a gente estava comentando aqui, o Valu comentou e lembrou muito bem, no jogo contra o Botafogo, o Marquinhos, o Bruno Rodrigues e o próprio Wanderson foram os piores em campos, para muitos torcedores, apontando ali, ó, essa aí é a última derradeira deles. Não, esses jogadores supriram ali todas as críticas, foi acolhido pelo treinador, acolhido pelos jogadores e tiveram a oportunidade em outros jogos. O Bruno Rodrigues já é uma sequência de 2 jogos que ele vai bem, ele foi contra o Mirassol, ele foi agora contra o Corinthians, ou seja, sendo útil à equipe do Cruzeiro. E o Wanderson a mesma coisa. E quando ele faz esse desabafo, é aquele momento que a gente faz a meia-culpa, de pegar e o analisar especificamente a partida, o jogo, aquele recorte. Quando a gente critica aqui, eu não estou criticando a pessoa. Não é nada pessoal, não é nada sobre isso. É sobre o recorte. E o Wanderson ontem fez uma boa partida e mostrou que tem capacidade mental de ajudar a equipe do Cruzeiro. Eu vi por parte do Wanderson e do Bruno, Breno, rapidão. Geralmente, às vezes, jogadores, quando estão sendo criticados em algumas circunstâncias, tendem porque vocês criticaram e tudo. Eu não vi, digamos assim... Mágoa. Né? Nem rancor. Isso. Eu vi maturidade dos dois e entendimento, porque só foram cobrados, também porque já apresentaram algo melhor em suas carreiras. Do ano passado. Isso. Quando você diz que o Wanderson teve um momento, cara, eu vou falar, o Wanderson ano passado, para mim, é muito importante, não no sentido individual, mas no sentido de dar coletivo, equilíbrio para um time. Passa por... Cara, você escalava Wanderson na esquerda e Christian na direita. E o restante do time. Claro que o torcedor pedia mais gols, assistências. Então, assim, ele falou pra mim de uma maneira muito leve, muito sóbria. E a informação, o Wanderson é um cara muito importante no grupo. Ele é admirado, não por ser o Wanderson já experiente, com uma carreira fora também, mas pela forma que trabalha. Ele e o Bruno Rodrigues trabalham pra caramba e, como disse bem o Elton, nós não conhecemos esses jogadores fora das 4 linhas. O que a gente fala realmente de qualquer jogador, de Cruzeiro, de Atlético, enfim, que a gente vai falar, é do rendimento que a gente está vendo. Agora, eu acho que o grupo, como um todo, se fortalece até mais nisso, né? Porque 2 jogadores que foram criticados para mim justamente pelo seu desempenho. O Wanderson é um dos piores naquele jogo contra o Botafogo, volta marcando gol. E tem que falar, né? O Arthur Jorge. O Bruno Rodrigues, ele não deixou de entrar nos jogos, mesmo depois daquele jogo contra o Botafogo. Os 2 foram premiados. Acho que o grupo sai mais forte dessa situação.